Oi, gente! Boa noite para você que está em casa acompanhando a gente já tá aqui na espera. Faz o seguinte, já começa a curtir e compartilha essa live para todo mundo, porque hoje a gente vai conversar muito. Eu, inclusive, quando estava fazendo o meu script, que eu quase nunca sigo, pensei, preciso parar, senão nós vamos ficar até a madrugada, porque tem gente aqui que tem muita história. Então faz o seguinte, já começa a compartilhar aí com a gente, tá? E pode chegar todo mundo, porque aqui o café é coletivo e o papo é muito bom, isso eu garanto. Boa noite para você que está em casa, boa noite para vocês, meus convidados. A gente vai começar aqui com uma apresentação. Me corrijam se eu tiver errado alguma coisa. Nós temos aqui o senhor Afrânio Vieira Júnior, que é pai de 2 meninas e companheiro da Cristina há 30 anos. 30 anos. Já é um assunto. Porque nós precisamos saber como é que é isso, 30. É uma vida inteira. É, gente, desde os 15 anos eu tô com ela. Aí, ó, tá vendo? É assim. Ele estudou lá em Santa Fé, trabalhou com vários profissionais ao longo desses anos todos, morou fora, construiu uma história, descobrindo talentos com muitos amigos e admiração de muita gente. Esse é o Afrânio que tá aqui hoje para conversar com a gente. Obrigada, Afrânio, por ter vindo. Obrigado pelo convite, né? Boa noite pra todo mundo aí. E é muito importante para mim, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, né? É uma coisa nova, né? Um podcast, né? E achei muito legal. Obrigado pelo convite mesmo. A gente que agradece. A gente também ficou muito feliz quando você aceitou vir, porque a gente sabe que é muita história. Ele é novinho, viu, gente? É porque já... Só rodou um pouquinho, né? Pouca coisa. Por aqui também, o senhor Antônio Carlos Barbosa da Silva. O nome é comprido, né, Tony? Tá vendo? O Tony Estevam é formado em interpretação cênica e tem licenciatura em artes visuais. É um arteiro que dá aula de artes, Isso. né? Ele já atuou no teatro, na TV, no cinema... Inclusive, contracenou com grandes atrizes. Sim. Eu nunca imaginava isso. Então, eu também não. Pela terceira Mas foi vez, fantástico. Jesus Cristo na nossa peça Paixão de Cristo, porque eu acho que a Paixão de Cristo é um patrimônio frutalense, Sim, né, hoje Tony? em dia é patrimônio cultural imaterial. Imaterial, frutalense, inclusive. Muito legal. Tony também está por aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Tony. Obrigado. De vir conversar aqui um pouquinho com a gente, passar um pouquinho do que você sabe também. Que delícia. Nós gostamos de absorver e explorar as pessoas por aqui. Bom, vocês querem já tomar um café, uma água, suco? Não, eu queria incluir, pode? Pode, o que você quer? Juju, minha esposa. Também. Sara Nunes Assis. Ah. E o Gabrielzinho Estevam, que você vê gracinha. Quantos anos tem o Gabriel? Gabrielzinho tem 4, fez agora. Né? Olha, tá, E com a Juju fazendo 9 anos, cara. Ah, O Gabriel é 9 anos pro talento. ainda. Gabriel, atleta da escolinha do Afrânio. Também? Da escolinha do Afrânio. Exatamente. Você vai aceitar a água? Eu aceito. E você, Tony? Eu quero também. Vocês trocam, né? Um dá aula pro filho do outro. Não dá o filho do Troca outro. mensalidade também, gente? Tá bem, então, senhor. Quase tá isso. bem? Ai. Ai. Aqui na nossa mesa hoje nós temos delícias do Rei do Pão de Queijo. Esse pão de mel é maravilhoso. Vocês gostam de doce? Experimenta o pão de mel, que delícia. tá? É recheado, inclusive. Tem biscoito de polvilho, daqueles... Sabe aqueles biscoitos de vó? Que a avó da gente fazia? delícia. É esse biscoito mesmo. Bolo de coco, tem bolachinha, rosquinha. Então, vocês podem ficar à vontade de se servir, viu, gente? Maravilha. Qualquer obrigado. coisa que vocês quiserem, já me fala que eu já sirvo vocês também. Delícia. Por aqui também a gente tem a iGreen. A iGreen é uma empresa que te possibilita ter até 15% de desconto na sua conta de energia. Lá em casa, inclusive, né, a gente usa porque é muito menino para gastar energia lá em casa. A iGreen, você vai entrar em contato pelo telefone que eu vou te passar aqui, é o 999352546. Vai fazer um cadastro. De uns 10 minutinhos você gasta para fazer esse cadastro. E aí, você vai ter 15% de desconto na sua conta de energia elétrica. É energia sustentável e é muito prático. É só entrar em contato com a iGreen Energy, tá?
99935-2546. É isso. Então vamos começar o nosso papo. Primeiro a gente quer conhecer vocês. Então eu queria que vocês nos contassem quem é o Afrânio e quem é o Tony, na visão de vocês. Porque a gente é muito definido pelos outros, né? Sim. Então eu queria que vocês se definissem agora. Quer começar? Eu vou deixar. Eu vou conversando junto com você, mas eu vou deixar você brincar aí. Que Tá. O Afrânio é uma pessoa simples, humilde, né? Trabalhador. Pai, acho que sou um bom pai aí, um bom esposo, né? Por estar 30 anos. 30 anos, Então, né, tem que Cristina? É muito tem que ser bom, tempo. né? E sim, a visão que eu tenho, procuro sempre ser o melhor naquilo que eu faço. Vou buscando, né, aprendizado, conhecimento, para tentar ser sempre melhor, né, e passar isso para os outros. Então, acho que é uma coisa assim que eu tenho bem, que eu falo muito sim para os meninos, né, que uma das vantagens que eu tenho é essa, é eu buscar o conhecimento e tentar passar para os outros esse conhecimento, para que eles também adquiram isso. Eu acho que isso é importante. Demais, né? E quem é o Tony? Olha, o Tony é o mestre, assim como meu amigo Afrânio, não está muito diferente, não. Eu sou natural de Uberaba, Minas Gerais, né? E por lá vivi praticamente a minha vida toda. Saí de lá ainda jovem, com 28 anos para 29, e fui morar no Rio de Janeiro. Você saiu de lá direto pro Rio? Só que na minha vida mesmo assim, eu com 17, recebi um convite, fui para São Paulo. Aí depois eu vou te contar mais. Eu fiquei lá por 5 anos modelando, fora da caixinha, a parada. Ford Models, Taxi Models, Elite. Olha, o Tony já foi Fiz modelo. Fiz as grandes campanhas de televisão, uns 40 filmes, revista, essas coisas todas. Mas enfim, aí depois fui pro circo, depois fui para o Rio de Janeiro, fui fazer cênicas, tornei ator, TV, teatro, cinema, a gente vai conversar sobre isso. Mas aí me formei, fiz artes cênicas. E com a minha família, tinha dado aquele papo, assim, quando eu triei, né? Porque eu falei, cara, eu vou fazer aqui o quê, né? Tentei, publicidade, não dei conta, não sei. E aí fui. Mas só que, cara, assim, chegou uma hora que eu falei, tá bom, tá legal, entendeu? Já encontrei o que eu queria, podia ter ido muito mais longe, mas aí como Afrânio, família, do interior, já com compromisso de voltar, eu já tinha visto tanta coisa. Aí alguém que tá anos-luz, assim, na minha frente nessa categoria, me falou assim, você tem 2 caminhos. Esse aqui que vai durar, de repente, 1 semana, 2, 3, Tony Estevam. E o outro que na vida toda, vai morrer todo mundo, você vai ficar aqui. Como tem um monte, você pode ter olhado. Verdade. E é isso, esse pai que o Afrânio falou aí, amoroso, dedicado pra caramba, você pedir com a minha família. Tem um outro filho, de 30 anos, Luan Bryan. Massa demais, moleque bonito que pra nome, caramba, hein? inteligente, Luan Bryan. E eu não falei antes porque, né, falou de Frutal, essa é a minha vida em Uberaba, é uma outra vida, maravilhosa, com mãe lá de 85 anos, sua mãe? Dona Helena, bela. E agora é o seguinte, eu queria que você, Afrânio, resumisse pra gente como que foi da infância, de quando você descobriu que você queria o esporte até agora. Gente, eu sempre envolvido no esporte, jogando, e aí, acho que do primeiro ano que eu joguei, eu ficava envolvido nesse negócio de correr atrás de patrocínio, para fazer camiseta. Você era da turma que jogava e organizava o rolê. E aí, corria e tal, e aí eu com 14 anos, montei um time que era o nome da loja do meu pai na época, que era Autopeça São Paulo, né? E aí só jogava meus amigos, a gente fazia joguinho entre os amigos contra os outros e tal, e era um negócio bem bacana, bem legal. E aí com 17 anos, 18 anos ali, eu falei, tem que prestar o vestibular. A Tayana já tinha nascido, né? A Tayana nasceu, eu tinha 17 anos. E aí eu falei, eu preciso estudar, cara. E aí eu falei, eu gosto de educação física, eu gosto de esporte, eu vou fazer educação física. E aí eu tomei essa decisão de fazer e comecei a fazer em Rio Preto, fiz um ano em Rio Preto.
Aí eu tive um convite para ir para Santa Fé do Sul, através de um professor que era meu, né? Falou assim, ó, você não quer ir para lá e tal? Eu falei, não, quero. Aí fui para lá. Aí você foi pra lá pra estudar, né? Fui para lá para estudar, né? E aí acabei que fui depois jogando o tempo todo lá. Foi um aprendizado muito grande. Eu tive grandes professores ali, né? Então que eu tive um aprendizado lá muito, muito bom. Não é fácil, né, ir embora assim. Não, igual assim, eu tava aqui, né? Aí eu ia para Rio Preto e voltava. Aí eu saí daqui com um colchão, uma mala, e aí um espelho que quebrou no meio do caminho. Caiu a gente tava indo com o pai do Ranieri na época, e o espelho voou, caiu de cima do carro, a gente nem viu, perdi esse espelho. E assim, os meninos, quando eu cheguei lá, me acolheram, né? Eu não tinha nem onde morar, né? Eu saí daqui sem nem ter onde morar lá. Os meninos acolheram eu lá e fiquei 1 ano com eles. Depois, assim, fiquei até o final, até o último semestre morando com eles. Depois fui morar com os meninos do Mato Grosso. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por eles nesse período, né, meu de faculdade lá. É bom a gente contar, porque às vezes as pessoas olham, né, Tony? E pensam que até os próprios adolescentes que vocês lidam todos os dias, porque hoje pra eles tá bem mais fácil do que era Bem pra mais gente. Sim, com certeza. Eu lembro que eu criei o macarrão de pedra, né? Como que No é domingo, isso? né? No domingo eu tinha a pedra e eu saía pedindo as coisas pros outros pra fazer o macarrão. Olha aí. Aí o povo rachava de rir, né? Eu falava assim, não, gente, agora é macarrão de pedra. A pedra eu tenho, vamos correr Só atrás falta do macarrão. Não. Então, assim, tinha dia que tinha até carne no macarrão. Tinha domingo que tinha até carne. Então, assim, Era raro, mas acontecia. Era. Bem raro, né? Mas era bem legal. Assim, eu curti muito a faculdade, acho que foi muito bacana, um aprendizado muito grande. Né? Eu vim com uma experiência de vida muito grande. Eu acho que isso me fortaleceu, sempre me fortaleceu. E eu acho que foi muito importante para a minha formação isso. Né? Eu sei que teve, muita gente, às vezes, não passa as dificuldades que a gente passou, que eu passei durante a faculdade, né? Até eu e a Cristina brinca muito, né? Mas eu acho que deve fazer uns 10 anos que eu busquei meu diploma, que eu consegui acabar de pagar a faculdade. Ai. Então, assim, eu passei por muitos momentos difíceis nesse período. E eu e ela junto ali, né? Tem história minha dela, assim... Ela pegou eu não tinha nem edredom, né? Ela pegou um dela, da casa da mãe dela, e me deu para levar. E a mãe dela falou assim, nossa, sumiu o edredom, né? Não, sumiu. Desapareceu o edredom. E assim, muitas histórias, né? Muita coisa, né? É bom pra molecada de casa ouvir e ter ciência que pra chegar até aqui, você tem que comer muito arroz com feijão. Tem, Sim. muita coisa. Não Muita é? dedicação. É como vocês estavam falando, perseverança, né? Perseverança. Ô, Tony, você acredita que as suas escolhas profissionais, que até você estava falando agora há pouco, elas te trouxeram até aqui com louvor? Então, eu sou um pouco tímido com relação a isso ainda, Ah, sabe? Mas eu sou muito grato, todos os dias, do meu trabalho. Né? Hoje em dia, assim, eu achava o cara feliz. Hoje em dia eu sou feliz. Muito feliz. Como professor, como pai, esposo, cidadão frutalense, assim, mesmo, né? como que você veio parar aqui? Olha, então, tudo que você imagina, essa trajetória minha de vida, começa lá 15 anos passarela, aquele resumão, 15 anos de idade, passarela, namorada. Não, vamos, não, que coisa de tal, não, que isso, cara, vamos lá, né? Não, então vamos, né? Marrento. E ali, fui lá, fiquei vendo, ela toda bonita, né? Desfilando. E aí, o pessoal me convidou, falou, você podia vir participar. Eu falei, não, vem participar, vai ser legal. Aí, amoleci e fui. Fiz uma vez, falei, não, é legal. Gostei dos aplausos. E aí, a vida seguiu. Comecei a fazer algumas fotos e tal. Um dia teve um olheiro, na época, digamos assim, um maquiador do Beira-Bem, chamado Marcelo Bilt. Ele já faleceu. Sofreu um acidente de carro, triste na época. Ele foi um maquiador das 1000 capas da Abril. O cara foi top mesmo, berabense. E aí ele fez o convite e falou, ó, vamos pra lá. Não, mas será, cara, né? Eu era muito jovem, eu ainda tinha 17 anos, ia fazer o tiro.
Não, vamos lá, você vai ver, vai ser legal e tal. Aí conversei com os meus pais, né? Eles foram. Aí, não, vamos dar oportunidade pro Antônio, né? Aí eu fui direto pra uma agência top. O cara fez uns negócios muito legal. E Uberaba, você queria promover alguém de lá, sabe? Dar oportunidade. Pra alguém de Pra Uberaba. alguém, coisa que hoje em dia a gente faz. Que negócio legal, né? Marcelo Bilt. É muito louca a vida. Muito, é. E aí, logo entrei numa agência, L'Equipe. Rapidinho, comecei a fazer os testes, coisa e tal. Muito jovem, bonitão. Era bonitão. Eu era bonita. Fiz o primeiro comercial de TV, com 18 anos, assim, que é Diamante Negro. Viver é bom, com diamante negro é melhor. É clássico, tem lá um dos mais vistos da história, eu acho mó barato. Eu faço um coadjuvante, cara, mas ele faz um biquinho. Na época, isso era, sabe, era um negócio top, né? Uberaba pegou fogo pra ver esse comercial. Aí você imagina, aí eu peguei o Diamante Negro, logo em seguida eu peguei Raider. Tudo nacional. Tudo nacional. Raider, chinela Raider. E aí fomos viajar, foi um negócio fantástico, né? Eu lembro demais da viagem. Mas aí o comercial ficou rodando. Foram patrocinadores da seleção brasileira. Os dois. Igual você imaginar, fazia gol, entrava os patrocinadores e a minha cara nos dois. Onde eu ia era uma coisa. E o negócio foi rodando assim, tal. Aí, São Paulo, essas coisas acontecendo, revistas, né? Pedi meu pai. E grana. Lá, grana, meu filho, você lascava mesmo, era só night. O dinheiro não parava, muito jovem, não tinha cabeça para aquilo. Incrível. Aí quando eu me deparei assim, eu falei, gente, eu não guardei nada, meu pai morreu. Até hoje eu vivi bem, né? Foi legal a minha experiência. Mas eu não guardei, tudo errado. E eu não dei continuidade na escola, tive que parar, foi uma coisa incrível também. Aí voltando para Uberaba, eu fui pro Beto Carreiro World. Beto Carreiro World, 2 anos da minha vida. Trabalhei com mágico, dançarino, bailarino, foi bem legal. Conheci o Beto pessoalmente, fiz foto com ele. A história dele é tremenda. 2 anos lá, quase fui embora pra Inglaterra com o mágico inglês chamado James Brandon. Olha. Muito legal. A gente fazia uns shows de ilusionismo, era mó barato, porque ele ia pra plateia, ficava sentado e eu fazia o show. Então, a minha história já começou lá atrás, no Beto Carreiro. Eu nem tchum. E aí, Beto Carreiro, chegou uma época que eu falei, achei que tem que voltar, né? Vou voltar pra minha família, meu pai tinha morrido. Aí voltei pra casa, fiquei lá, quis estudar, aí comecei a colocar os meus estudos em dia. Aí eu falei, vou prestar. Prestei publicidade e propaganda, não gostei. Falei pra minha namorada, falei, vamos embora comigo. Ela, não, uma namorada da época, Ju, desculpa. Mas acho que ela conhece essa história. Aí eu falei, vamos comigo? Ela, não, porque você tem que viver a sua vida, você sempre quis isso. Eu acho que você tá certo, você tem que ir. Eu falei, obrigado. Foi legal, foi um papo. Foi, não te segurou, pelo menos. Fui, estudei artes cênicas, as coisas começaram a acontecer muito rapidamente. Rapidamente, assim, eu fui com atitude de vencer, de fazer isso, porque eu já fazia isso em Uberaba. Eu falei, cara, uma coisa, eu vou fazer cênicas. Porque aí eu trabalhava no CTBC, na época CTBC, hoje em dia Hogar, era uma subsidiada, né? Mas não era aquilo que eu queria. Eu tava sempre fazendo comercial de TV, o pessoal me chamando, eu vendendo telefone. Eu falei, não, deixa eu comprar um Gradiente aqui, um Nokia. Sua filha, quantos anos não tem? E eu não queria, mas aí fui ficando no Rio, fui ficando. Então caiu já no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi o top da minha vida, assim, foi um grande lance. Fiz a faculdade de cênicas. E logo no começo eu vi assim, que para eu trabalhar eu tinha que ter o tal do registro, Afrânio. DRT. É o tão famoso registro. Afrânio, que você como profissional de futebol, você pode ir tirar o registro. Pronto, porque ele tem um nível acadêmico na área dele, ele vai lá requerer o registro também. E eu, na minha área era só isso, mas a gente está mal informado, que é DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Simples, né? Mas enfim, o documento é que é importante, e a vivência sobre ele. E aí a minha vida, logo consegui um registro e comecei a trabalhar. Sempre falando, olha, eu sou bom, eu sei fazer. As coisas começaram a acontecer para mim, rapidamente. Eu lembro de estar com a minha mãe do lado, meu telefone tocar, assim, e era um número especial, eu falei assim, é um produtor. Aí coloquei, oi, pois não, ele falou, que eu sou a Bia aqui da Rede Globo, tudo bem? Oi, Bia, tudo bem, né? Eu já sabia quem era. Eu tremer. Ela falou assim, olha, é uma mensagem, uma conversa vai ser gravada, pode? Eu falei, pode, espera só um minutinho. Ela
Ela falou, pode falar. Aí eu falei assim, não, então, a gente fez alguns trabalhos juntos, eu te falei que foram vários trabalhos, né? E ela, como diretora, falou assim, um dia eu vou lembrar de você. Aí era um ator no meu perfil, eu mando a cavalo, trabalhei com shows, assim, né? A minha passagem lá no Beto Carreiro. Então aprendi muita coisa. Aí trabalhei em Bang Bang da Rede Globo. E aí ela me convidou, falou, vem fazer parte do elenco da nova novela das 6, que é Desejo Proibido. Você vai ficar aqui por um ano e pouquinho. E comecei a tremer, cara. Eu falei, nossa, eu saí lá do Beirava, lá do Pé Rachado, e olha, eu de frente pro padre que eu vim pra lá. Aí a minha história correu. Ator, fiz umas 15 novelas na Rede Globo, todas com contrato. Fora o que eu fiz lá picado antes de virar ator, você trabalha muito, você rala pra caramba, né? Porque não é fácil também não, viu, não gente? Aí tô aqui hoje de professor, feliz da vida. Ó, tá por aqui a Meire Ellen, dando boa noite. A Meire tá de diretora, né? A Meire, sim, à noite. Um abraço a ela. Tem minha turma lá. Aqui também, meu padrinho lá de Brasília, meu padrinho Lucas tá aqui. A Sebastiana Fernandes, dando boa noite. A Tayana, maior fã do pai dela. Cadê aqui? O Axon Assunção também aqui. Falou grande Tony, grande Afrânio. A Cristina também tá aqui. Falou que é fã desses 3 aqui. O Axon falou o seguinte, que é para levar um pão de mel para ele, viu, Afrânio? Olha aí. Sabia dessa. Ó, cadê? O Marcelo também tá por aqui. O Marcelo Deutsch. Marcelo também faz teatro, né? Faz. Ele também tá na peça, não tá? Tá pra gente na Tá peça. na Paixão de Cristo Mas foi também. uma revelação ele pra mim. É? Fui fazer um trabalho, um projeto, aí vários atores junto. Ele lá, né? Eu falei, cara, conhece esse cara, sabe? Ele é um vendedor ambulante. Trabalhador, ele, incrível. E assim, todo organizado. Depois eu vou te contar mais dele, pode falar. O Fabiano Lopes também tá por aqui. A Luísa Vigiane tá aqui também. A Cristina falou assim que a mãe dela acabou de descobrir a história do edredom. Olha! Até hoje. Esse edredom. Vai dar o que falar. Lá. A Elisângela também tá aqui. É a Zanjinha? Fia! Você faltou do seu compromisso de quarta à noite? Que gracinha! Tá vendo? Tem moral, tem moral. Tem, e muito, viu, Afrânio? O Jonathan Santana também tá por aqui. Fih, você tá trabalhando, hein? O Jonathan, secretário de esportes, também tá por aqui. Obrigada, beijo. O famoso pizza. Exatamente. Mas tá tendo um serviço, hein? Aí, ô Tony, é uma delícia isso aí, viu, filho? Aproveita. A Zanjinha falou aqui, Afrânio, que você é o melhor amigo dela. Mas aprontava com você também? Porque tem a história da prima. Ô, Afrânio, quando você era atleta, você aprontava muito? Não. Quando você era mais tranquilo? O período que eu participei mais de competição foi na parte universitária ali. A gente sempre saía muito focado em ganhar, né? Uhum. Que foi uma época que a gente acabava ganhando um dinheirinho com isso, que era importante, e esse dinheiro era importante, então a gente tinha muito foco nisso. Então a gente não dava tempo de brincar, né? Não era muito de brincadeira e tal. Então, assim, e a gente jogava à noite, né? Geralmente jogava à noite. A gente treinava das 11 da noite a 1 da manhã, porque muitos trabalhavam de dia, estudavam à noite. Então, não tinha muito como brincar, né? Levar muito na brincadeira. Então, tinha que ser a sério. A gente levava mais a sério, né? Eu lembro que teve uns jogos regionais que nós fomos e uma galera foi fazer brincadeira com a gente falou, não, pode entrar aqui no quarto e fazer brincadeira. Vocês podem brincar com a gente, né? A hora que entraram lá, acho que eles nunca apanharam tanto na vida deles. Porque a gente saía pra ganhar mesmo, sabe? Então, tudo que a gente ia, a gente levava a sério pra ganhar. Então, não tinha muito isso. Vocês eram atleta de verdade. Pra brincar. E a gente treinava todo dia. Né? Então, ali das 11 a 1 da manhã, a gente tava treinando. Mas na época que tinha Olimpíadas aqui em Frutal, você já jogava, anos 80, era dos anos 80 a 90, não foi? Eu não lembro direito. Eu era muito jovem, eu não lembro direito. Você aceita mais água? De 94 a 98, 93 a 98. Você jogou? É. Você era de qual escola?
Estudei no Objetivo e no Estadual. Olha, Frânio, então você fazia parte daquela turma que não podia ver o povo do Polivalente a 3 quadras de distância. O negócio pegava, né, gente? Era gostoso, né? Era tão gostoso. Era. Era muito bom, claro. Essa rivalidade, essa coisa, né? Hoje acabou muito, né? Os meninos já perderam um pouco disso, mas era muito gostoso. Olimpíadas era outro calor, era outra emoção, era outra vivência. Eu peguei só o finalzinho, eu acho. Mas nunca fui de ser atleta, né? Sim, nossa, eu achava fantástico. O que você jogava? Jogava futsal e handball, e aí na época existia o ortobol, né? Ah, é verdade. Aí eu jogava ortobol, que era futebol, a gente brincava que era futebol de horto, mas é porque jogava com 8, né? Aí criaram esse ortobol. Mas você também é da época da batalha, era Batalha de Inverno que Batalha era na de praça? Inverno foi antes. Foi antes? Eu sou mais novo que a galera da Batalha de Inverno. Ah, a Batalha de Inverno é o que tinha ali na Praça da Bebê. Eu via alguma coisa ali, eu era novinho, devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos, eu via a movimentação e tal, todo mundo ficava curioso, né, porque era uma coisa fantástica aquilo. Era muito bom, eu acho que movimentava a cidade. Se fosse pra fazer uma coisa assim hoje em dia, vocês acham que daria certo? Porque misturava tudo, Tony, misturava esporte, teatro, dança, tudo, né? Eu acho que daria. A gente tem muito grupo de serviço ainda na cidade, muita coisa. Eu acho que conseguiria, sim. Eu acho que seria um negócio muito legal. Se conseguisse fazer naqueles formato. moldes, né? Naquele formato ali. Tinha caça ao tesouro. Na cidade inteira, era um negócio... E eu achava legal, né? Eles passavam... na época, passavam de caminhonete fazendo arrecadação. Era. Então, assim, era um movimento muito grande. Bacana. É uma ideia, né, gente? Pra gente passar pra frente. É. Deixa eu falar mais um recadinho aqui pra você. Enquanto isso, vocês aproveitam, vão querer café agora, comer alguma coisa. Pega, viu, bem? Ô, Axel, eu vou deixar o pão de mel pra você, tá? Viu? Hã? O café eu vou querer. Aqui, Tony. Pode ir. Ô, Axel, vou levar um pão de mel pra você e um pro Neto. Não dá pra levar pra todo mundo da escolinha, não, tá? Então, eu tô saindo da minha dieta aqui, mas... Ai, faz dieta ainda, gente. Faz porque Cristo... É verdade. 40 dias no já tá preparando pro próximo. Por aqui também, nosso parceiro, que é o Bolsa Mais Brasil Frutal. Ele oferece o EJA à distância. Você pode fazer aí da sua casa, entendeu? Tá sem tempo, chega do serviço cansado e vai... 15 minutos por dia você consegue estudar. Hoje em dia só não estuda, gente, quem não quer, é sério. E tem mais, cursos técnicos, graduação, pós, mestrado e tem, muito mais, com descontos de até 80%. Além disso, você pode escolher a instituição que você vai estudar. Você escolhe a instituição, tem o desconto. Para saber mais, entre em contato pelo 34 991 14 0025. 991 14 0025. Não esquece, tá? Vai estudar. E deixa eu passar o telefone do Rei do Pão de Queijo, que aquela hora eu fiquei tão empolgada falando tanto que as coisas gostosas, que eu adoro comer, e eu esqueci de passar o telefone. O Rei do Pão de Queijo fica na rua 13 de maio, 744. O telefone é o 9183-8872. 9183-8872, ok? Tudo certo. Ô, Tony, agora eu queria que você contasse pro povão aqui, que tá aqui com a gente, cita alguma... Eu queria que você citasse, na verdade, a que você mais gostou de trabalhar. Tem uma que gosta mais? Assim? Se pode ter sido no teatro, ou na televisão, ou no cinema. Ai, cara. Uma que você tenha... Você consegue separar uma que você... Tem uma que é a mais top das top, porque, assim, é surreal. O que é surreal? Vamos ver se é o que eu tô pensando que é. Eu fiz Mercenários, né, cara? Eu imaginei que era esse mesmo. Você foi dirigido pelo senhor. Eu fui dirigido pelo Sly. Olha. Sylvester Stallone. Coisa de... Até chegar lá foi um longo preparo. Eu sei que quando aconteceu ali, falei assim, caramba,
qual que será o próximo passo agora? Porque eu Pra sei onde eu vou? pra onde que eu vou. Eu tava numa fase da minha vida que eu falei assim, se eu não frear, eu vou. Mas será que é isso que eu quero mesmo, assim, medroso pra caramba, né? Enfim, acho que, perdão, tinha que fazer o Gabrielzinho. Mas vamos falar dele então. Estou eu um belo dia correndo pela praia, lembrando das minhas contas. Sabe aquela fase que você fala, sabe, pessoal em casa, né? Fala, normal, gente, normal como outra qualquer, ué. Eu vivi sim um brilho, foi ótimo, mas fase, não queria pegar qualquer trabalho, sabe? Não queria Tava fazer figuração, escolhendo. tava escolhendo. Jogador Não, cara. Fran. só elenco, tal. Nada de. E foi assim, difícil. Aí fui trabalhar como dublê. Dublê ator. Então acaba que eu usava meu DRT para ganhar um cachê melhor. O pessoal ia pra televisão, por exemplo, fazer figuração, e eu ia para fazer papel de dublê. A pessoa tava ganhando 50 por dia, eu tava ganhando 300, minha diária. Sabe assim? Era uma diferença boa. E sem falar que eu tava podendo usar o meu registro de ator. Mas trabalhando como dublê. Aí tinha uma equipe, tinha tudo. Fui convidado, porque eu tinha perfil e tinha algumas habilidades esportivas, lutas, coisas que eu já havia feito. E que aí depois dentro do grupo, aí eu passei a treinar também. Não tinha jeito, tinha que treinar. Eu treinava, eu não pegava os Tinha que ter trabalhos. um pouquinho de tudo. Né? Tinha um pouquinho de tudo. Aí fiz um pouquinho de tudo. Perdão. Tinha os workshops que a gente participava com a equipe, dentro da Rede Globo. Aí, assim, workshop com o BOP, com a PM, tiro. A gente passei por tudo isso. Foi fantástico. Trabalhando com dublê, até me machucar numa cena. Falar, não quero mais não. Agora, Aí fui, mas assim como dublê, como eu já tinha muita experiência, eu acabei dirigindo muita coisa, muita cena que precisava de... Fui fazer uma vez na Malhação, uma cena, e o menino... Não lembro mais, tem isso lá, não vou te lembrar qual episódio que foi, mas tá. Fui dirigir, aí na hora eu tô esperando, né, o coordenador ligar, né, eu tava só coordenando a cena, o teatro, ele que ia participar da explosão. Aí pra falar do Sylvester Stallone. Aí na hora, o menino não foi. Aí foi Eu você. falei, não, como que eu faço? Ele mexicano, ele falou, bora, Tore, agora eu sei, né, vamos lá, vai, te aguardo, né. E fui. Coloquei roupa, tal. Eu falei, nossa, no medo. Aí não tinha o vidro, que era vidro de sal. Aí o pessoal dos especiais falou, não, Tony, pode ficar tranquilo. É aquele de explosão mesmo, mas tem munição. Explosivo, pum, explode, se atravessa tranquilo. Eu falei, mas... Era é o que a vida gente... de verdade? Era, ele é de verdade, ele é usado pra... Mas assim, mas ele explode, fica poeirinha. Uhum. Fresquinha. Bem, sabe assim, existe o risco? Entendeu? Não tem. Tem pra quem não tem treino. Uhum. Fiz explosão, peguei fogo, mas isso não vou falar, não. Vamos falar do mercenário. Tem noção, cara? Como é que pega fogo? Explosão, você pisa um negócio, pá, explode, mas é muito legal. Efeitos especiais da Rede Globo, tá todo mundo vendo a cena, mas não sabe o que tá acontecendo em volta. E fiz a cena, passou, beleza, não machuquei, todo mundo aplaudiu. Falei, cara, que negócio, que experiência, mas me deu medo. E lá no Mercenários, fui com a equipe, belo dia eu tô pela praia, precisando de dinheiro, aí me liga o meu coordenador, falou, Tony, isso surgiu um trabalho. Falei, que legal. Eu falei assim, quantos dias? Ele falou, dias não, nós vamos ficar pelo menos uma semana. Falei, uma semana? É bom, hein? Essa uma semana virou um mês. Então, pra mim, como foi muito bom, o salário era bom, a diária era boa. Diária boa. Era 50%. R$1.000 a diária? Ó. Era R$500 por dia. Lembro disso direitinho. Isso há anos atrás, cara. Não é de hoje. Então não é no monetário. Naquela época que Naquela R$500 pagava muita coisa. Uma diária. Aí fiquei 2 semanas por dia. Foi ótimo. Quando eu recebi a grana, paguei minha faculdade, paguei minhas dívidas de casa e tal. Mas no filme, o legal foi jogar capoeira, dei muita aula de capoeira, né? É uma habilidade que eu tenho desde pequeno. Participo de um grupo. E eu todo dia me aquecia, fazia um treino, né? Me aquecia jogando capoeira, gingando, fazendo os movimentos. Aí o coordenador passa, mas capoeira? Eu sim, né? Eu falei, posso
né? Tentando um portunhol. Falei, pode? Chega aí, a gente vai jogar, tá? É igual um catar, Alice, como é catar e tal. É um jogo, é uma dança. Aí comecei a fazer os movimentos e ele começou a me seguir. E aí, né, o cara é do karatê, né, cara? O japonesinho, cara, vou falar uma coisa pra você, os dublês americanos, né? Fora de série. Fora de série que os caras fazem. É irreal aquilo. Só pela televisão mesmo que a gente vê. Todo dia treinando junto, legal. E eu fazendo as cenas, né, do filme, sendo dirigido pelo Stallone. Fantástico. Surgiu o dia de ir embora. Uma semana, coisa e tal. Ia ter mais uma semana de ensaio, de filme, mas muita gente ia embora. Muita gente ia embora, inclusive eu. Aí o coordenador me colocou todo mundo no paredão, né, falando, vamos escolher as pessoas que vão ficar no filme e quem não, já pode voltar pro hotel, fazer as malas pra gente ir embora, né? E eu, nossa, o pessoal vai ficar, vai ganhar mais uma grana, eu doido pra ficar. Sério? E participar do filme. Aí falou, você não. Aí perto você não, Tony, pode ir embora, né? Obrigado. Aí o meu coordenador gringo falou, não, Tony fica. Olha só. Dele, não, Tony vai. Não, dele, não, Tony fica. Por quê? Porque teve uma preparação antes pra cena, que é a cena que eu apareço no filme, né? Depois, se você escolher lá, tem uma parte certinha lá, que eu até piquei a cena, porque Hollywood, né, cara? Tudo muito caro. É muito rapidinho a cena, mas tô lá. Sabe, matando Gisele Thier, salvando Gisele Thier, né? E matando Jason Statham. Olha só. Dirigido pelo Sylvester Stallone. Que isso? Tá vendo? Isso por causa de uma aula de capoeira. Brasil, cara. E os caras são apaixonados. E uma postura incrível. Ficou meu amigo. E aí falou, Tony fica. Aí virou pra ver. Não. Eu falei, mas o Tony não participou da coreografia. Ele não sabe a coreografia de cena. Como é que ele vai agir lá dentro. É tudo muito sério, é tudo muito caro. É muito caro o preço daquelas câmeras. Aquilo é 1,5 milhão, 2 milhões. Papo, pensa bem, é fora da nossa realidade aquilo. Né? Equipe muito grande, muita segurança. E o Stallone muito sério. Pessoal, você não fotografou com ele? Eu não fotografei com ele. Eu aproveitei cada segundo que eu pude para me aprender com ele. Aí sim. Isso sim, eu não fiquei tietando, não. Ele, that's good, yes, sir. Let's go. Everybody. Eu ia gritar, oi, truta! Ó, aí fiquei ensaiando com a turma. O povo foi embora. Eu falei, nossa, mais uma semana de trabalho. Opa, uma semana de cachê. Então você ficou 2 semanas. Ao todo 2 semanas em cena. Um mês, aí teve um treinamento que eu não participei, que era o treinamento da luta. Mas participei de todo o workshop. Em 2 semanas de workshop, 2 semanas de cena. E essas 4 mês de semanas trabalho. ganhando. Eu tenho o contrato guardado. É a melhor parte. Ó, na hora de fazer a cena, você imagina, escolheu a galera toda, aí na hora quem tem o registro de ator? O Tony. O coordenador tava de bobeira, né? Conversando comigo, sentando e fazendo aula, e a gente falando, eu falando, né? Do meu registro, como que eu fui parar ali, que ele tava falando, oh, it's good, it's actor, sim. Que bom. E aí, na hora, escolheram as pessoas e o Stallone veio e falou assim, falou em inglês que eu ia trabalhar com a Gisele Thier. E eu falei, nossa, a Gisele Thier brasileira, foi super generosa, uma graça, Frânio, super, sabe, cara, que legal. E a cena era uma cena pesada, tinha dublê. Então eu fazia a cena com a dublê e fazia a cena com ela, fazia a cena com ela e tinha a dublê. Mas esse puxão de cabelo, de tombo, de soco, entendeu? Ela me deu umas pancadas boas. E aí, mas tá bom, né? Apanhou, mas foi da Gisele. Apanhou, fez crime. E quem me mata na cena é o nosso querido Jason Statham. Aí ela falou, Tony, você vai trabalhar com ela. Eu falei, cara, que maravilha. Então tem lá o Stallone arrumando a minha roupa, tem todas essas lembranças, sabe? Falando, organizando a cena, explicando como é que tem que pegar. Aí peguei no cabelo dela firme, mas assim, do jeito que a gente aprende na cena. Ou seja, com o coach de dublete falando como é que pega, tudo direitinho. O Stallone falou assim, oh, good. This is good. Ele apertou, a menina levantou. Falou, this. Ai. Good, baby. Eu olhei aqui e a dublê deu aquela levantada. Mas na cena, ela falou, this is... É engraçado que a Etier, quando eu vou nela, enfim, eu fui com a minha técnica, não fui com mão pesada. E você vê que na cena, a cena dela é
muito realista, né? Então aquilo pra mim foi meu brinde, foi a melhor coisa que eu fiz como ator. Agora eu vou assistir Os Mercenários de novo, porque eu já Pois assisti é. 300 Mas, vezes. ó, trabalhei em Rede Globo, Flávia Alessandra. Ingrid Guimarães, com o nosso querido Tony Ramos. Enfim, Rede Globo foi a minha base, sabe? Foi o grande lance. Sítio Pica-Pau Amarelo. Tem noção, gente? Eu convivi com tanta gente, Maurício Sherman. Olha. Eu fiz lá no programa de humor 2 anos, cara. 2 anos da minha vida. Pagava muita faculdade. Muito, muito, muito bom. Ó, cadê, gente? Eu acabei de ver o recado aqui, já perdi ele. O Marcelo Rodrigues deu boa noite pro seu compadre e irmão Afrânio. O Marcelo Doide falou aqui mesmo, o Tony. Marcelo Rodrigues é ator, gente. É? É. Olha, Afrânio, você tem uns colegas bons, né? Você pega artista. Você é bem relacionado, né, Afrânio? Olha. Mandar um abraço pra ele aí, o irmão que eu tenho, né? A gente cresceu junto aqui. O Marcelo é ator no Paraná. Olha. Será que é o Marcelo que eu tô pensando que é? Certeza que é. Eu tô achando que é pela Marcelo fotinha Rodrigues de aqui, Oliveira, ó. o famoso Feiço. É esse mesmo, eu estudava no estadual, é da época do estadual, não é? É, o Marcelo mesmo, né? Ah, só que a gente ficava Olha, olhando só de Gabriel. longe, porque eu Olha. era... Marcelo é um dos Gabriel. grandes talentos de Frutal aí, dentro do teatro, né? Hoje ele tá E da onde? arte cênica, está em Sai. Curitiba. Eu tenho Ô alergia à Marcelo, glúten. vem fazer uma visita aí, vem aqui conversar com nós também. Não é gostoso, Tony? Fascinante. Rei do pão de queijo. Uma delícia, pão de É, queijo. falo. Muito bom. Eu provo Vou tudo. comprar. Nossa. Meu filho gosta muito. É, Axel, Gabriel. vou ter que levar esse pão de mel pra você, não vai ter jeito. Ó, a Meire mandou te avisar que você tem ensaio hoje. Ó, Meirinha. A Luísa Meirinha, falou minha diretora. assim... lembra que o Tony tem ensaio da Paixão de Cristo. A Meire e a Luísa Pois no é. mesmo tempo. Já vou falar, gente. Tô só esperando o momento. A Meire também falou assim, Fran, que que você era da turma dela de Olimpíadas. É mesmo. E vocês A quebravam gente o estudava pau. no A mesmo... Júlia, filha do Afrânio, foi participar da peça. Depois ela teve outras A coisas pra Júlia é fazer. a mais nova, né? O mais novo. É. Enfim. Continua falando. A Júlia. Ele é da arte. Júlia da arte. A Meire participou da Batalha de Inverno, Foi. ela tá falando aqui. Aí. Olha aqui, tá uma disputa, viu? A Tayana falou que é pra você levar pão de mel pra ela. Meu E Deus. o Axon falou o seguinte, que não é pra ela atrapalhar ele. Aí ele falou aqui que tem o maior carinho e respeito pelo Tony. Vocês trabalharam juntos no Garimpo do Bandeira. Ai, que bom. Obrigado. Garimpo do Bandeiro. Fiquei lá um bom tempo. A Adoro. Vanessa Alves também tá aqui mandando um abraço. Legal, obrigado. A Frane, você também trabalhou em outras cidades fora de Frutal, né? Trabalhei. Por onde você passou? Trabalhei em Rio Preto, né? Trabalhei no América, trabalhei no Rio Preto. O América América? América. O América América do... Gente, como que chamava? Tinha um programa na TV Alterosa, que eram 3. Era o da Maravilha. Não, o América de... Não, América O de São América Paulo. de lá. É, de São Ah, Paulo, esse aí é o de Minas. é. Trabalhei no América de São Paulo, né? Qual mais? E trabalhei no Rio Preto, depois trabalhei no União Barbarense, em Santa Bárbara do Oeste. Nossa, Fran, você também já andou, hein? Aí Legal. depois eu voltei para América de novo, né? A Júlia já tinha nascido, Espetacular. e aí foi quando eu não quis mais o futebol profissional. Só... Eu vou voltar para casa Aí você resolveu abrir a escolinha? e abrir a escolinha. Abri dia 29 de setembro de 2012 a escolinha. Me fala um negócio, nessas suas andanças aí pelo futebol profissional, você também conheceu muita gente. Ah, a gente conhece, né? Bastante. Tem alguém assim que ficou na memória? Ah, tem muita gente. Muita gente. Trabalhei com muita gente boa, né? Tive muita gente boa do meu lado ali. Né? O Diolei, um grande coordenador que eu tive. João Santos é um cara que me ensinou muito, muito no futebol. Um outro cara, assim, que era um investidor, né? Esse cara, até hoje ele é investidor de vários segmentos. Hoje eu sei que ele tá, acho que com 4 bandeiras de maquininha de cartão dele. Ó, Que é o Alessio, né? O cara, assim, o cara me ensinou muito, né? Ele não me ensinou tanto no futebol, ele me ensinou fora do futebol. Me deu grandes aprendizados. Eu falo, né? Eu era muito chato. Eu sei que eu era muito chato,
né, de mal com a vida, às vezes, assim, eles falavam que eu era mal-humorado, carrancudo, e é um cara que me ensinou muito nisso aí, né? Então, assim, eu tive várias pessoas, eu tenho uma gratidão imensa com o Kulau. O Kulau é um cara que me ajudou muito a entrar nesse meio do futebol, assim, ele sempre me incentivou, né? Sempre orientou na questão de buscar conhecimento, de buscar coisa nova. Então, assim, um cara que eu tenho uma gratidão, assim, imensa por ele, né? E são pessoas, assim, eu sempre tive sorte de ter pessoas boas do meu lado, né? Então, eu tive, na época do futsal, que eu tava em Santa Fé ali, né? Tinha o Muguinho, que me ensinou muito, né? Na parte de treinador, o Hernani também, né? Que a gente chamava ele de gordo, né? O Hernani, tive um aprendizado imenso com ele. Então, eu tive sorte de sempre ter do meu lado pessoas boas que me deram boas orientações profissionais. E eu acho que eu sempre tive isso, sabe? De assimilar aquilo das pessoas, né? E aí eu falo muito isso hoje, por exemplo, na escolinha, né? As pessoas que estão do meu lado são pessoas muito boas. São pessoas que eu confio, né? São pessoas que querem melhorar, que querem aprender, que querem buscar. E eu acho isso legal, sabe? Eu falo muito que eu tenho muita sorte das pessoas que eu tenho do meu lado. Hoje você tem a escolinha, como que funciona? Atende a partir de que idade? Vai até que idade? Quais os esportes que vocês dão A lá? escolinha, ela começa no futsal, né? Com 4 anos. E a gente trabalha futsal até o sub-13. No campo, a gente começa com 10, com 8, né? De 8 para 9 ali, vai até o sub-16. E no vôlei, a gente começa com 8, vai até o 16. Olha, é Então, muito menino. Tem quantos alunos, mais ou menos? a gente tá aí hoje com 350 alunos. Vá, pô. É 350 alunos? E você tem quantos funcionários hoje? Tem bastante. Hoje a gente tem aí que trabalha conosco hoje, né? É eu, o Axel Neto, né? A gente sempre teve à frente aí desde o início. Mas a gente tinha o Arthur também, né? Aí o Arthur quis parar. Aí nós temos hoje lá no campo, né? Tem o Lennon, o Zói e o Richard. Aí no futsal tem a Letícia, o Christian, o Lennon trabalha no futsal também. Tem o André, tem o Cauê. Aí no vôlei tem o Pablo, tem o Elihan e o Pedro também tá ajudando a gente. O Pedro tá uma temporada aqui que ele tá fazendo o TCC dele. Ele falou, Fran, quero ajudar vocês e tal. Então, tá trazendo muita novidade no vôlei pra nós. E Isso é muito todo mundo bacana. daqui. Todo mundo daqui. E tem ex-aluno? O André parou de jogar. Parou de jogar, não, ele tá jogando ainda, tá tentando, né? O Leno é ex-aluno meu. O Pablo, né? Pra levantar? O Pablo jogou um pouquinho. Eu lembro do Pablo jogando nesses campeonatos Minas São Paulo, essas coisas assim. Eu lembro dele um pouquinho ali, jogando ali. Quem mais? É esses. Você já tá chegando na fase de empregar os ex-alunos. É isso. Legal isso. Já tá retribuindo já tudo que você recebeu. Eu falo muito isso, assim, que a gente vai tentando ajudar um ou outro, né? O Rafael tava com a gente, o Rafael acabou o terceiro ano passado, trabalhou na escolinha, hoje faz educação física em Passos, na UENG de Passos, né? Então, assim, isso é legal, sabe? Você dá uma oportunidade para esses meninos também. Às vezes não é só o ser atleta, porque não é todo mundo que vai conseguir ser atleta. E aí dá uma orientação de vida para eles, isso é legal. O Cauê, né, é aluno meu também do terceiro, né? O Zói foi meu atleta também. O Marcelo disse que vem. Olha, Tá vendo? você vai passar uma semana aqui, Marcelo. Na quarta-feira o seu compromisso é aqui. Ó, a Elisângela falou aqui que o Arthur tá mandando um beijo pro tio Afrano e pro tio Tony. Boa, Você também dá aula pro Arthur. Também, eu falo por Arthur. Olha só. Grande Arthur, um abraço. O Cláudio disse que tá lá na igreja esperando todo mundo, falou que você tá com fome. Cláudio, tô indo. ele já está se alimentando para chegar bem no ensaio. Cláudio, tá? nosso novo presidente do grupo. Ah, é? É, o marido da Meire. Eu sou madrinha de casamento dos dois. Ah, que legal. Eles são... Olha, um casal, viu? É, fantástico, fantástico.
A Cristina falou que também é funcionária da escolinha. Ah, é, a Cristina também é funcionária da escolinha, agora tá cuidando da lanchonete. Legal. Ah, O Pedro tá aqui também. Um abraço pessoal da iGreen Energy. Não se esqueça, 15% de desconto na sua conta de energia. Vocês dois lidam com uma peça muito rara, que são as crianças. Sim, De tabela, lidam com os pais. sim. Como é que faz? Porque tem pai aqui que eu tenho certeza que quer realizar o sonho dele de jogar no filho. Não tem? Não acontece essas situações? tem muito pai que quer se realizar através do filho. E aqui também, na sua área também. Claro. E como vários. que vocês fazem para lidar com isso, gente? Porque tem, eu acredito que tem pai que às vezes tem que falar assim, ô, dá uma segurada. É, a gente passa por vários momentos. Eu já vi vários tipos de pais, né, gente? Tem um menino que jogou comigo, hoje ele é profissional, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, Série B ano passado. O pai dele tinha todos os gols dele anotados no caderninho, desde o primeiro gol que ele fez no primeiro treino. Olha, Que legal. Então, é assim, são coisas assim, já vi várias coisas no futebol. Então, você vai vendo aí, né, e já vai para treino, assiste treino, acompanha treino, deixa de trabalhar para ir no Pra assistir treino? para assistir treino. Já vi isso demais. Quando eu trabalhava no América, gente, teve uma época que a gente falou, não, treino é de portão fechado. Aí, quando treinava dentro Porque do atrapalha, estádio, eu né? fechava o portão, porque era muito pai ali assistindo treino. Nos clubes grandes hoje, todos os treinos são portão fechado, né? E era muito legal também isso, assim, essa coisa do pai ali. Eu acho que é importante, sabe? Eu falo muito hoje, o menino, para ser atleta de futebol hoje, a família é muito importante. Esse apoio é muito importante. Tem o certo limite. Tanto é que hoje a gente tem vários terapeutas esportivos trabalhando com a família. Então tem o Elton aí, né? O Elton Júnior é um dos pioneiros aí nessa área no Brasil. Ele teve aqui em Frutal, eu trouxe ele para fazer uma palestra para os pais e para os meninos. Então ele falou um período com os meninos, depois falou um período com os pais. Eu acho que é muito legal, muito importante esse trabalho, né? E os pais entenderem hoje que para ser atleta tem que existir um investimento. Não tem como o menino ser um atleta sem ter um investimento. Verdade, né? Então, uma preparação psicológica, uma preparação física, técnica, para que isso aconteça. E vai dinheiro, né, Afrânio? Não Vai, tem gente, jeito. vai muito. Investimento. Hoje, a Cristina fala muito isso. Hoje é mais fácil passar em medicina do que ser um atleta. jogador de futebol a nível A, né? A gente brinca muito com isso e tal. E ela sempre fala isso. É verdade. E você, Tony, como que você Então, lida com isso? Pra falar disso, eu posso explicar como é que eu cheguei aqui? Porque Pode. a gente engata nessa história, né? Pode. Aí voltei do Rio, depois de uma longa estrada. Aí Já você voltou do Rio pra Uberaba. Pra Uberaba. Ah. Quando decidida a mudar a minha vida, assim. Foi uma... Sim, como você fala? Todo mundo me pergunta, vê meus trabalhos e fala, como? Como é que você veio Como é que parar? você veio parar aqui? Eu escuto isso sempre. Eu tinha que estar aqui. Padre P, eu tinha que estar aqui. Eu lido assim, sabe? Eu sou muito feliz. Então, tem uma família maravilhosa, cara. Eu vim pro tal é maravilhoso pra mim. É um prazer estar aqui conversando isso com vocês. Seríssimo. Frutal pra mim é coraçãozinho mesmo. Eu tinha uma vontade muito grande de conhecer isso aqui quando eu era criança. Acreditava que chegaria aqui e eu ia encontrar frutas por todas as praças da cidade. Coisa de menino, bem coisa de menino, bem podia Bem que ter. podia ter uns pezinhos de manga. Manga pouquinha, pezinha pequenininha. Exatamente. A gente Vamos levar essa sugestão também. Mas enfim, Vamos tinha levar. muita curiosidade. Aí, quando volto do Rio, decidido a voltar para minha cidade, cheguei lá, fiquei, já entrei para escola, fui dar aula, né? Fui trabalhar, passei num concurso e entrei para a prefeitura. E aí comecei a desenvolver um projeto dentro da prefeitura, descobrindo que eu era ator e coisa e tal, que eu tinha feito faculdade, que eu tinha registro. E aí me chamaram, falaram, vamos montar um projeto? Que legal, vamos, né? Aí a Secretaria de Cultura me chamou e falou assim, olha, a gente queria abrir um projeto, e se a gente puder ter aqui em Frutal, se o prefeito estiver ouvindo, estou à disposição, prefeito. Te amo. Um abraço.
Qualquer Aí, coisa a gente faz um corte e manda pra ele. manda pra ele, tudo bem, pode fazer. Ah, Mas aí, eu... Vamos para esse projeto. Esse projeto era assim, durante a semana, a gente tinha... dava aula todo dia, a gente atendia 400 crianças na semana, de zona pública, das escolas municipais, que iam de ônibus ou de van buscar. Então eu ia na escola meio como olheiro, o que você faz, o que você gosta, o que você faz, fui fazendo, né, 2 meses. Aí eu falei, já tenho aqui um monte, vamos levar. A prefeitura entrou com investimento e a gente tinha aula de teatro, dança, música, xadrez, futebol, basquete. Nossa, handball. Então, assim, era um negócio legal do projeto, porque a criança ia todo dia, ela tinha 5 horários. Na segunda livre ficava 5 horários à tarde e fazia esporte e teatro e música. Esporte e cultura, esporte e cultura. Ó, que negócio top. é perfeito. Perfeito, é isso que as crianças precisam. Quer tirar da rua, do ócio? É isso. Põe na escola, é o melhor lugar do mundo. Ou dentro de casa, mas dentro de casa a gente, né, não vai segurar os bichinhos, tem que socializar. Então eu tô em Uberaba trabalhando. Foi legal pra mim pra caramba, sabe? Minha experiência, né, cultural nas escolas. E aí, dali, fui trabalhar com outras escolas também, fui dar aula pra criança especial. Nós tínhamos uma turma, Escola Municipal Uberaba, escola modelo. Eu já fui pra lá com 25 horários, dava várias oficinas, aí comecei a botar quente mesmo. Foi maravilhoso. Fiquei lá por 6 anos. Aí esteve no meu contrato, mudou a prefeitura não pôde me segurar, eu saí. Fui pro estado dar aula, aí dando aula no estado, dando meu curso particular, tinha lá uma turma, sempre havia uma turma, uma vez por ano eu tinha uma turma o ano todo, né? Vou voltar agora, tô pronto para isso já, aqui em Frutal. Depois eu te conto mais. Mas vou falar das escolas. Aí, dando aula num curso, tinha que ver um pessoal de Frutal. Tô dando aula legal, um povo bonito, interessado. Era uma oficina grande, tinha lá uns 20 alunos, uns 8 de Frutal, que ia numa caravana. Um belo dia, subindo, eu solteiro, e assim, trabalhando muito sério. Eu acho que nem pensa, ainda bem, né? A gente nem pensa, a gente é tão profissional que. Ou seja. E aí, cruzei com aquela mulher assim na escada, cruzei com ela. Boa noite. Eu não conheço, nunca vi, né? Nossa, não é bonito, mas pra lá, né? Era uma agência de modelos, podia ser uma modelo. Eu falei, não, mas tá muito coroa pra modelo. Coroa assim, mas amor, desculpa, amor. Tá vendo, Juju? Era, porque a idade, mas muito bonita, uma coisa assim, inexplicável pra mim, cara. Foi destino mesmo. E tal, e aí ela falou, depois, passou, aí depois, leva tudo bem, né? Falei, tudo bem, quem é você? Eu falei, não, sou mãe da Thaís. Eu falei, mãe da Thaís? Eu falei, que legal. Então, vocês são de onde? Ela falou, tal, a gente vende lá numa caravana. Legal. Aí passou uma semana, vi ela lá de novo. Ela falou, então, eu tô fazendo dança aqui, mas o cara não tá indo. E aí a gente tá perdendo o horário, eu não tô gostando. Posso ver uma aula? Pode, né? Vai lá assistir, né? Foi, né? Falei, já me deixou constrangido. Me deixou constrangido. Aí tá vendo? Mãe de aluno. Deus a me mãe perdoe. mais fácil que lidou. Eu sou muito sério. Aí tal, né? Muito sério, graças a Deus. Por isso dá certo as coisas, né, Fran? E aí, tô dando aula, tal, né? Era um curso, depois tinha um curta-metragem. Não, um curso. O curta-metragem não saiu a peça de final de ano. Formação, mais de 20 pessoas, Teatro Vera Cruz de Uberaba, top de linha, lotado. Muito bacana, junto com a agência de modelos uberabense chamada W Assis Models. Cara, Valdir Assis, ele manda as meninas dele pra Europa. Várias contratadas. Hoje em dia, Vogue, as grandes agências de São Paulo, são em São Paulo, vão para São Paulo, vão para Europa, Milão, Ásia. Incrível. Parabéns, Valdir. Deus te abençoe. Trabalho incrível. Eu comecei com ele, desfilando. Não falei dele, então eu já encaixo ele na história. Né? Pronto, Valdir Assis. Aí, dando uma aula pra ela, eu falei, né, eu olhava, mas não, né? Tá aí, muito sério, dando aula. Um belo dia ela me mandou uma mensagem. Falou, oi, professor, tudo bem? Alguma dúvida? Ela, não, queria te perguntar. Eu falei, pode perguntar sobre o curso? Ela, não. Será que a gente não pode conversar? Eu falei, não pode. Ele falou, tomar um café. Eu falei, não.
Dando aula pra você ser minha aluna? Difícil, não posso. Tom. Difícil. Não, vai então. Uau, que difícil. Professor, né? Jogador Professor, cara, não tinha jogador jeito. cara. Eu fiquei. Não, eu fiquei constrangido. Falei, que isso, senhora? Fiquei meio levei numa boa, né? Porque ela foi super simpática. Aí, não, depois, ó, não mesmo. Ela falou assim: ó, se você quiser deixar o curso, ela, não, a gente se fala lá semana que vem. Pô, ela chegou lá, né? Eu falei, tudo bem, né? Tudo bem. Só aula, tudo bem? Não, tudo bem. Foi, ficou. Ela falou, vou fazer o curso. Tudo bem. Passou pelo curso inteiro. Ficou lá 6 meses. Sério. Mas nos últimos meses, foi. Aí, pô, né, no final, vamos. E agora que terminou, a gente pode tomar um café? Falei, pode. Aí, E o café tá o aqui café até tá hoje. aqui, aí eu vim pra cá, gostei, aí dava aula em Igarapava, fiz um projeto maravilhoso em Igarapava, Uberaba, Igarapava, e ela aqui, eu falei, como é que eu vou, como é que eu faço e tal. Aí eu não aguentei e vim, aí comecei a trabalhar no Cisco, Aparecida de Minas, no estado, e aí eu ficava no Aparecida de Minas, ia pra Igarapava, a escola me pagava pra ir, cara, desenvolver o trabalho lá, e pra Uberaba. Ficava fazendo esse triângulo. Falei, cara, eu preciso me estabelecer, preciso parar um pouco, até por causa dos meus cursos, das coisas. E aí ela, pô, vem pra cá e tal, e aí eu vim pra cá direto. Aí logo eu já tava morando com ela, comecei a trabalhar aqui, aí entrei na Escola Vencer, aí vem minha carreira. Primeiro lugar, Escola Vencer, Colégio Objetivo, os dois juntos, na mesma época. Um para teatro, desde lá de 2019 eu tô lá, então eu entrei antes na Vencer, foi. Mas antes, que correria. Mais ou menos junto, as duas. E aí, nas escolas particulares, daí, então, fui trabalhando com as duas, né? Sempre desenvolvendo um projeto de teatro no Colégio Objetivo, que eu trabalho até hoje. E lá na Escola Vencer, educação, como professor de arte do sexto. Antigamente era do sexto ao terceiro, agora é ensino médio, né? Bem focado. Ótimo, adoro as escolas que eu trabalho. E aí, escola municipal, fui pro município, trabalhei no município um tempo, zona rural, trabalhei no estado, mas... e aí, hoje em dia eu tô no Colégio Bandeira, desenvolvendo um trabalho com as escolas no estado, os alunos do estado, tá maravilhoso lá, por sinal, um abraço a todos. Trabalho, então, na Escola Vencer, lá no Colégio Objetivo, e é o segundo ano que eu fui contratado lá no Presidente Vargas, onde eu trabalho com a Fran, grande escola. Sim, suspeito de dizer, né, eu trabalho nas três, eu sempre digo que as três fazem um grande trabalho. É diferenciado mesmo. A gente em Frutal, trabalhei no município, é ótimo, é educação. Né? No estado também funciona demais. Então, assim, a gente está muito bem. E as escolas particulares só com bons meios, sabe, de aprendizado. Então, perfeito. Então, o meu convívio com os pais é muito bom. Eu sou muito feliz, sabe, pelo que eu faço. Eu trato meu trabalho com muito respeito, com muito cuidado. Trato meus alunos como filhos. Como filho, assim, você tem que chamar a atenção. E você acompanha, né? Vocês dois, na verdade, acompanham o crescimento deles, né? Exatamente. A gente tá o tempo todo com eles, né? Eu falo muito, né? A gente vê o menino pequenininho ali, com 4, 5, 6, 7, aí de repente você vê o menino tá com 14 anos. Eu queria que você, depois, a gente tá batendo um papo, eu não sei da hora, eu preciso muito falar da peça, depois você me dá uma... É o próximo bloco, beleza, nós vamos de entrar boa. dentro do Soneto da Paz. Vamos lá. Tá uma delícia aqui o café. Tá. Uma delícia. Mas você sabe que eu não sabia fazer café, né? Sério? Eu aprendi por causa do podcast. Gente, mas que eu tá não uma sabia. delícia. Eu sou cafezeiro. Eu não bebo álcool. Hoje em dia eu não bebo mais. Aí a pessoa fala, seu Tony, em casa, passa lá pra gente bater um papo. Eu falei, cara, uma hora eu vou sim. Vamos lá, aqui vai ter uma cervejinha. Eu falei, desculpa. Bebo, mas eu vou. Não, mas um cafezinho. Vixe. Aí eu quero. Um Ô, Afrânio, eu já sei que não é o Corinthians. Mas pra que time que você torce? Gente, por que todo mundo faz essa pergunta? Mas porque, uai? Eu postei no seu Facebook de cabo a rabo tentando descobrir, não consegui. Ninguém Aí fui no consegue Instagram, descobrir. não consegui. Mas Corinthians. como é que faz? Nossa, pergunta difícil, hein, Pedro? Vou ter que te contar, então. Vou ter que revelar esse segredo. São Paulo. Ai, ele tem cara de São Paulino. Nem vem. Nossa.
Todo mundo acha que eu torço pro Flamengo, né? É, Porque eu tive escolinha por do causa das... Flamengo. E outras A franquia, cores né? também. Não, a franquia. A gente sempre foi franquia. Nós tivemos uma franquia do Flamengo por um período. E aí foi quando eu descobri que franquia não é legal, né? É. E aí você passa a ser só. Você ganha um sócio que você trabalha para ele, né? Aí você não é nem... Você é funcionário Você do é seu funcionário sócio. do seu sócio. E aí, a questão das cores, a gente manteve, por questão assim, o preto e o vermelho é uma cor muito forte. Identifica bem. Identifica bem. Então, a gente manteve essas cores ali. Mas você olhar lá no fundo, tem um branco, preto e vermelho. É São Paulino, gente. Ó, deixa eu mandar mais recado aqui. O que ela falou aqui? As Anjinhas tá aqui, ó. Ele sempre esquece de mim. Eu tenho até o boné da escolinha. É mascote da escolinha. Ela não tem a camiseta, né? Ah, Eu é. vou mandar fazer uma camiseta pra ela da escola. Vai mandar fazer? Vou mandar Aí, ó, vai fazer. ganhar até uma camiseta. Ô, Tony, quem é Diva Estevam? É sua... Minha irmã! É sua irmã? Oi, irmã, beijo, te amo. Tá aqui também, ó. Gracinha. A Eliette Silva de Souza tá aqui também, tá dando boa noite. A Célia Regina, boa noite, Célia. Boa noite, Celinha, professora, obrigado. A Raquel também tá aqui, tá falando boa noite pro padrinho Afrânio. Eles pregaram uma peça em mim hoje, tá? Na escola. Deixa eles comigo, eles vão me pagar depois. Esses alunos de vocês ultimamente. Ai, ai. Ó, agora, cadê? Ah, tá aqui, ó. É um jogo rápido. Eu falo uma situação e vocês me respondem com o que vier na cabeça, certo? Sim. Então, vou começar com você, Afrânio. O melhor técnico hoje? Eu. Olha como é rápido, né? Que gracinha, tá certinho. O melhor ator? Eu. Ó, um colega de profissão mais legal que você já conheceu nessa sua andança aí? São muitos, gente. É muita gente, muita né? gente. Eu tenho muita gente. Não dá pra pegar um, né? Não, tenho muitos. Tenho muitos. Eu tenho pessoas muito queridas aí nessa profissão e nessa jornada que eu tenho de esporte, de aula. É muita gente. Então eu vou mudar para o seguinte. O talento que você descobriu que foi mais longe. Que eu descobri, sim, trabalhou comigo, né? Isso. Que foi campeão olímpico, foi o Luan, né? É daqui? Não, o Luan de Rio Preto, do Corinthians, jogou no Corinthians, jogou na Seleção Brasileira, foi campeão olímpico da Seleção Olha Brasileira. que chique. Então, o Luan jogou comigo em 2008, depois ele jogou comigo de novo em 2012. Ô, Tony, você tem aí um colega mais legal? Aquele legalzão? Além do Sylvester Stallone? Eu tinha que falar assim, então, minha vida profissional, né? A gente tá falando de profissional. É, Eu tenho que falar mais de uma pessoa, mas é simples, assim. tá. Tem uma irmã, Maria Terezinha. Ela é pedagoga, diretora de escola, de creche, de CMEI, vida toda. Então eu fui com ela pra zona rural, ela novinha, com 18 anos, tá com... Desculpa. Tá com... Se eu tenho 50, tô com 50, olha. E ela com 60. 60, fez 60, esquece, né? E aí, ela é uma grande... foi um grande... Ela fez um investimento na minha vida, sabe assim? Diferenciado. É a minha irmã mãe, assim, ela é uma gracinha. Quando fez 60 anos, ela fez 60 ou 50, a gente fez uma festona, foi top. Ó. Foi ótimo. Então tem ela, claro, não posso tirar a minha esposa, hoje em dia, sabe? É um grande alicerce, assim. A gente fala que o filho é o alicerce, mas é o amor que é o alicerce, né? Não tem, sim, né, Francis? Não adianta, ué. Ele sabe bem disso, 30 anos. Então, 30 anos. aí eu vou, 9 anos com ela eu vou fazer agora. Muito bom, tô muito feliz. Lá agora, pertinho. E foi uma mudança grande da minha vida. Eu sou muito feliz aqui, cara, como professor. Muito mesmo, Frutal, as escolas que eu trabalho, tanto de aluno, tio pra cá, tio pra lá, né, Fran? E aí eu tenho minha empresinha hoje, Cia Tony Estevam, feliz, daqui a pouco tô abrindo uma porta, aí espero poder voltar pra falar. Avisa pra gente. Ah, eu quero. E ó,
pra fechar, tem 2 pessoas na minha vida que não são daqui. Sei que teve números que foram importantes. Né? Tem um monte de gente aqui em Frutal que hoje em dia é importante pra mim. Mas na minha história, assim, no meu trajeto, eu tive um cara que chama Rafael Brandão. Tá lá no Rio de Janeiro. Não tá me ouvindo agora. Mas depois a gente manda o link pra ele. Ele que me deu o apelido de Tony. Porque era Antônio Carlos Barbosa. Eu falei, não dá, cara. Antônio Carlos aqui. Todo Antônio aqui é Tony. Tem o Tony Ramos. Eu trabalhei com o Tony Ramos, cara. Foi maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Aí ele falou, aqui é Tony. Eu falei, mas Tony Carlos não gosto. Não vai dar muito. E Barbosa, meu sobrenome, né? Eu falei, mas Tony Barbosa lembra lambada, né? né? Eu falei, não. Eu falei, cara, mas eu falei, meu apelido quando eu era pequeno era Estevinho e tal. Né? Um amigo da família chamava, eu achava legal. Eu gosto de Estevam, né? E eu não tenho Estevam no nome, tenho da minha família, da minha mãe, minhas irmãs, a Diva Estevam. Aí eu falei assim, ele usa Estevam, que é muito legal, cara. Mas será? Tony Estevam. Eu falei, olha, quando chegou no estúdio que eu falei, qual é o nome do profissional? Tony Estevam. Tá, meu nome entrou. Deu sorte. Dei uma sorte. Cadê aquele cara? Chama o Tony Estevam. Aí, opa, tô aqui. É você que falou que tinha registro, né? Não, eu preciso de um ator, vem cá. E as coisas começaram a acontecer. Então o Rafael Brandão foi um grande amigo, me ajudou demais. Primeira peça de teatro. Me ajudou muito, me deu de comer. Sabe aqueles amigos que você tá passando? Isso nem sempre foi fácil. Tipo, pagar faculdade. Não é simples. Ou você Não quer, é simples. não quer simples. Então teve essa fase. Sabe? Hoje em dia eu tô muito bem. Lá eu vivi muito bem. Mas assim, teve aquela fase que você fala assim, não, isso eu não quero fazer. Tem isso muito na vida de ator. Assim como tem no futebol também, não tem? Às vezes o cara tá contratado, termina o contrato dele, ele fica assim, não vou jogar na Várzea, eu não vou jogar não sei aonde, fica com dívida. Né? Então, eu lembro. Nossa, cara, só vou receber semana que vem. Não, você passa uma semana em casa, tá tudo bem. Ainda bem que tem pessoas que aparecem na vida da gente. Não. Né? E o outro, Nil Marcondes. Esse ator dos mais top que você já pensou. Ele foi o protagonista da Turma do Gueto, na Record. Super contratado, fez inúmeras novelas. Acabou de fazer agora uma novela na Rede Globo. Cara, é o top dos tops. Ele é meu amigo desde quando eu fui para São Paulo. Então a gente ficou amigo em São Paulo modelo. E ele fazendo só capa de revista. Afrânio, só publicidade das mais lindas do Brasil, assim. E o cara goiano, super humilde, negro. Gente boa, um monstro ele. E de um espírito incrível. Incrível. Sabe? Me deu muito apoio também. Você também é bem relacionado. Muito hoje, obrigado. eu vou falar para vocês. Hoje eu tô demais. O aluno mais desafiador é aquele... Dá uma característica do aluno mais desafiador. Cara, eu acho que é aquele que não quer estar ali. Esse é o nosso desafio. É fazer com aquele que não quer estar ali, que ele passe a querer estar ali. Isso é uma coisa assim, o que gosta, o que quer, o que é custoso, esse aí não é desafiador. Eu quero ver você pegar aquele que não quer estar ali e fazer ele querer estar ali. Só o fato do cara... E só a insistência, acho, do profissional é porque se ele tá ali, alguma coisa levou ele pra ali, né? Como é que vai desistir do cara, mas né? Na escola nem sempre. Às vezes o menino da escola, ele não quer estar ali. Ele não quer não. Ele tá ali, mas ele não quer estar ali. Ele não quer estar ali. E assim, eu falo, hoje, né, o que você tem que criar dentro de uma aula para que o aluno participe, né, é muita coisa, é muito... Você tem que criar muita coisa, você tem que fantasiar uma aula, às vezes, para fazer com que aquele aluno queira participar daquela aula. Então, o maior desafio que a gente tem hoje, né, como professor, é fazer com que aquele aluno que não quer estar ali... Ele ficar ali. E que ele fica... E não atrapalhar os outros, né? Não, mas para ele participar, porque assim... O só ficar ali, para mim, não é o importante. O importante é fazer ele participar, o importante é fazer ele entender qual benefício aquilo vai dar para ele. Então, isso é um grande desafio. Esse é o desafio. Não estar por estar. Não estar por estar. Então, assim, essa época agora que a gente está preparando para jogos e tal,
a gente não consegue fazer tanto. Mas quantas vezes, né? Às vezes vocês estão andando na rua e eu tô fazendo caminhada com os alunos de manhã ali, porque por conta desses alunos que não querem estar ali. É para tentar fazer com que eles peguem gosto por alguma coisa, com que eles desenvolvam isso. Então, é muito, né, Verdade. tentar fazer. Na minha área, eu passo por isso também. A questão, aí sala de aula que é aula de arte, por exemplo, que é o currículo. Toda escola vai dar arte. Se não existisse professor de arte, o que a gente estaria fazendo aqui agora, gente? Tudo é arte aí. Tudo é desenho, tudo é imagem, comunicação, tudo. Não é? Então, assim, tudo é arte, tem arte em tudo. E o esporte, graças a Deus, anda juntinho. Amém. São Sabe? linguagens. São né, linguagens, gente? A gente tá na área de exatamente. linguagem. Eu acho que principalmente depois da pandemia, a arte e o esporte são duas coisas que tratam inclusive a saúde mental. Sempre tratou, Sim. só que agora a gente consegue ver isso com mais clareza. Posso falar? Olha, eu faço um trabalho com as turmas, assim, que é uma coisa que artes visuais. A gente fala assim, o que é arte? Artes visuais, está dentro de tudo, todas as linguagens. Aí a gente fala de arte, teatro, TV, cinema, tudo que é audiovisual, né? Ó, interpretação cênica, teatro, TV usa interpretação cênica, audiovisual, é arte integrada, né? Cinema, arte integrada, usa interpretação cênica e usa a comunicação, ou seja, o filme. Então, assim, tudo isso como eu diria, me perdi um pouquinho. É arte. Tudo é arte. Quando a gente para pensar em artes visuais, aí você tem essas três linguagens, TV, teatro, cinema obrigado e artes visuais. Só que dentro de artes visuais você vai ter desenho, pintura, gravura, escultura, tudo que é visual. Tudo que é palpável. Aí quando você vai falar em arte, por exemplo, de cultura, a gente vive cultura, só que a gente não quer aceitar que a gente precisa de entender um pouco sobre cultura para que aquilo prevaleça. Então eu costumo dizer para os alunos que a arte está em tudo. Está no design, é o pop art vendendo, né? Está no estilo, né? Design, é na cor, é na palavra, é na comunicação. A arte está em tudo. E já aproveitando esse gancho seu, vamos falar de Soneto da Paz. Ótimo. Porque há 9 anos você está aqui, né, em Frutal. Isso. Você entrou para o Soneto há 3 anos, foi isso? 3 anos. Você já entrou fazendo Jesus Cristo. Foi Como um que grande foi convite. encontrar... Maravilhoso. Como que foi encontrar o Soneto aqui em Frutal? Ter vindo com essa bagagem toda que você veio? O Soneto é uma grande família, foi uma grande casa, né? Eu, quando cheguei, comecei a trabalhar como professor, né, na minha área, doido pra fazer teatro, né, doido pra... Só tava dando aula, aí entrei no Colégio Objetivo, como professor, mas eu queria atuar, eu queria me divertir, porque ser ator é atuar, é praticar, né? É o que a comunicação faz, né? Mas a gente é protagonista, cada um em sua área. A questão do teatro é que tem a parte lúdica, e não o realismo como nós estamos aqui agora, né? E aí eu escutei falar sobre o Soneto da Paz. Mas será que eu vou lá? O povo vai... Vou chegar, vou ficar com vergonha, né? Porque ator é assim, gente, é tímido. Aí não foi. Saiu na rádio, aí no ano seguinte, escutei novamente. Aí fiquei conhecendo algumas pessoas. Na época, a professora Iris, né, que é uma grande amiga da educação, professora de artes também. Nós trabalhávamos juntos. Ela falou, tem um grupo que é o Soneto da Paz e tal, que é legal, que a gente faz a Paixão de Cristo. Vou te indicar lá. Um belo dia me indicaram, me chamaram. Vai ter uma audição, você não quer vir pra gente bater um papo, fazer uma leitura? Porque estava todo mundo meio afastado, porque tinha o Covid, aí voltou, a gente podia socializar, chegava todo mundo de máscara, né? A gente não sabia se a gente ia se apresentar sem máscara ou com máscara. Falei, gente, vai ser uma loucura a gente de máscara apresentando, não. E a gente fez sem, foi lindo. Foi maravilhoso. Uma experiência incrível. E aí fui fazer a leitura. Cheguei humildemente, feliz da vida, né? Mas eu sabia que pouca gente tinha experiência, como eu. Fiz a leitura, me convidaram para fazer Jesus, e aí eu fui saber da história. Saulo Silva, um dos pioneiros do grupo,
fazia o Jesus. E aí fiquei amigo dele lá na UENG. Ele me ajudando, sem saber que ele era o cara que fazia o Jesus, assim, por nada. Não, deixa eu te ajudar aí. Eu falei, nossa, cara, eu preciso tanto de me ajuda aqui. E eu arrumando cenário na UENG, ele, não, cara, eu gosto demais disso. E sem falar nome. Ele, não, deixa eu pôr a luz aqui. Peraí, uma tesoura. Eu arrumo agora, o que você precisa mais? Ele, não, de fio, não, agora, peraí. Me ajudou demais, Saulo Silva. E a gente batendo papo, falei, nossa, que legal, ó. Posso acompanhar? Eu, claro, por favor, ó, eu trabalho aí com a comunicação aqui, tá? Meu nome é Saulo. Eu falei, que? Saulo o quê? Saulo Silva. Eu falei, cara, será que é o Saulo que fazia Paixão de Cristo? Sou eu mesmo. Não acredito. Aí ele falou, como é que você chama, cara? Cara, eu me chamo Tony Estevam. Ele falou, onde eu vi seu nome? Ele falou, pois é, e o pessoal me convidou lá na Paixão pra fazer o seu personagem. Diz que você não quer fazer mais. Sou eu. Que legal, cara. Sabe quando bate assim? Que ótimo, você ó. Enfim, aí nasceu nossa amizade. Saulo Silva, grande amigo, grande ator, de uma nobreza incrível falar do Saulo. Não sei se ele já veio aqui. Não veio ainda, não, mas o Saulo tem que vir. Tenho outros amigos aqui na cidade, sei que o pessoal tá ouvindo. Gente, eu não vou falar o nome de todo mundo não, tá? Vocês. Entendam. É. E aí, Soneto da Paz, eu comecei a fazer o Cristo, aí fiz 1 ano, junto com a turma, foi maravilhoso. Nossa, foi maravilhoso. O pessoal se juntou para fazer, foi lindo, com um teatro, um palco enorme na praça. E esse ano vai ser mais diferente ainda, porque vai ser no Belvedere. Vai ser no Belvedere, inaugurando lá, digamos assim, né? Com peças de teatro. Espaço fantástico, ficou ótimo. Ganhamos, né? Arquitetura do Ionei lá. Fantástico, Ionei Dutra. Eu sou premiada, porque eu trabalho junto com o Ionei, na mesma sala. Grande, ele é um fantástico. E aí, esse é o 3º ano na Paixão de Cristo, temos lá um elenco enorme. Turma, amo vocês, não vou evitar os nomes, tá? Mas a gente tem lá a Meire na direção, o Cláudio como presidente. Aí nós temos uma bancada de outros amigos lá que cada um ocupa uma posição, certo? Da direção, que eu não vou nem falar para não errar, né, turma? Vocês me entendem. Mas é um por todos, todos por um. Assim. Eu queria falar, tem a professora Iris, não tô puxando o saco, professora Iris no figurino, que tem muita importância para nós. E aí eu fui lá por indicação da Iris, para me tornar Jesus. Falei, Tony, estão precisando lá, vou te indicar, você vai? Falei, vou. Feliz da vida. E aí fiquei apaixonado pelo Soneto, pela história, pelos antigos e pelos novos. Lá nós somos uma grande família. O Soneto, ele é um grupo que tem muita persistência. Ele resiste, assim, demais ao longo dos anos. Porque aqui em Frutal, assim, tem a dificuldade da valorização, não é? Que nem sempre o comércio apoia. Tem a dificuldade de achar novos atores também, porque ainda tem... Aqui tem muito artista. Nome pra não esquecer? Pode falar. A gente tem lá o Beraba. O Beraba é um ícone. Não, isso que eu ia falar agora. Você contracenou com... Você foi dirigido por Sylvester Stallone e agora contracenou com o Beraba. Eu busco ele, minha filha. O Beraba é o máximo. O Beraba é o máximo. Meu amigo, ele muito querido, sabe? Um cara muito nobre, sabe? Senhorzinho carinhoso. Ele é de um talento incrível, sabe? A gente tem muito orgulho da amizade que ele tem, da pessoa que ele é. Do Beraba. Ô, Afrânio, eu queria que você me contasse o seguinte. A gente sabe que o esporte, ele muda vidas em vários aspectos, né? Transformador. Mas cita pra mim 3 aspectos que você teve prova já que o esporte mudou a vida de alguém. Gente, questão de saúde... Né? A gente vê, eu cito sempre para os meninos, né? A gente tinha um menino sempre acima do peso e um dia ele virou, ele devia ter 14 anos aí, uns 120 quilos, e ele falou, Afrânio, meu sonho é jogar futebol. Eu falei, cara, tem que emagrecer e tal, porque ele tinha qualidade técnica. Eu falei, você tem que emagrecer e tal, e ele falou, tá. O que eu preciso fazer? Eu falei, primeira coisa, procurar um nutricionista e tal. E aí esse menino fez isso, né? Procurou um nutricionista, ele emagreceu. E assim, era uma época que eu dava treino para os meninos separados, fazia um trabalho individualizado. E aí esse menino treinando, e aí ele parava, aí ele vomitava, passava mal, e continuava, não desistia. Eu falava assim, ele vai desistir, e esse menino não desistia.
3 anos depois, ele foi eleito o melhor jogador no Paranaense. Olha só. No Sub-17. Então, assim, são coisas assim que o esporte ele é transformador na vida da criança. Eu acho que o maior incentivo hoje dos pais, né, se preocupando com isso, é incentivar seus filhos a praticar esporte. É colocarem eles nisso, né? Saiu uma pesquisa, isso foi na época da pandemia, até que eu usei isso nas minhas aulas de educação física na pandemia. Salvo engano, 95% dos grandes executivos dos Estados Unidos saíram do esporte. Então, isso é a importância que o esporte faz na vida da criança, do adolescente, fora 1 milhão de coisas que tira do caminho deles. Porque enquanto o menino, às vezes o pai fala assim, não, tá aí no futebol, mas não vai virar jogador, não sei o quê, mas enquanto o menino carrega esse sonho, ele sabe tudo que ele não pode fazer, às vezes, que é entrar na bebida, entrar no mundo das drogas, para ele ser um atleta. E às vezes ele vai viver até os 17 anos ali envolvido no meio do esporte e ele vai se livrar desse caminho. Né? Se ele entrar depois dos 17 anos nesse caminho, ele já entrou porque realmente a cabeça dele era voltada para isso. Mas você livra o seu filho, às vezes, de muita coisa através do esporte. Mais um incentivo para praticar esporte, viu, gente? Eu acho que hoje o maior incentivo nosso com os nossos filhos, né, é isso, é incentivar o esporte, né? Isso é muito importante, né? Eu falo muito dentro da minha casa, né? As meninas jogam, né? A Júlia joga vôlei, a Tayana joga vôlei, joga beach tênis, né? A Júlia joga handball também. E eu acho que isso é muito importante, né? Esse tempo que elas são envolvidas no esporte, na competição, o viver essa competição é importante, é saudável para elas, né? E para todos, né? Para todas as crianças, acho que essa fase, né, de competição, de se envolver com isso, é muito importante. E é igual você estava falando das Olimpíadas, é gostoso, né? É gostoso, né? Ô, Tony, eu tenho uma história também que... Aliás, não é minha, é o tio João. Tio João é tio do meu marido. E ele participa da peça. Como que é a fala do personagem do tio João? Eu não lembro qual é o personagem. Eu acho que ele pergunta para Jesus, Senhor, onde vais? Ou onde devo ir? Alguma coisa assim. Não tem? Pegou, assim... É um senhorzinho, tio João, e o tio João, ele espera... Acabou a peça esse ano, no ano que vem, ele espera o ano inteiro ansiosamente. É o Joãozinho. É. O Joãozinho, ele tá até sumido, a gente tá preocupado. É porque ele vai só nos últimos dias. Joãozinho, se ele estiver escutando... João é aquele aluno que chega só em cima da hora. Ele fica na mesa com a gente lá na Santa Ceia. E, enfim, ele tá sumido, seu Joãozinho, só pode aparecer. A Meire tá atrás de você. Ele é uma graça. Tio João, e ele faz a propaganda da peça, ele convida todo mundo, ele vai de casa em casa, ele conta do personagem dele. É o tio João. Tá vendo? Tá vendo? Acho, adorei. O teatro também muda vidas, não é? Muda. Lá nós somos um grande time. Como eu falei, eu dou teatro lá no Colégio, posso, né? Claro, no Colégio Objetivo, onde eu trabalho com o Pedro Paulo lá desde 2019. E é um projeto legal dentro da escola. É raro, né? Porque existe um investimento por trás e tudo, né? Profissional. E nós temos lá um grupo de 10 alunos agora comigo, espetaculares, que estão agora nos ouvindo. Posso falar o nome deles? Pode. Ei, galerinha, eu podia ter a listinha. Fez uma lista. E nós já fizemos grandes peças lá na UENG. A gente se apresenta todo ano, só com clássicos incríveis. A gente lota lá com mais de 500 pessoas assistindo, por mais de 1 hora o espetáculo. Já fizemos grandes apresentações lá. Ao Alto da Compadecida, de William Shakespeare, uma outra peça. Fizemos Saltimbancos agora, ano passado. Maravilhoso. E agora, espera, esse ano vai ser coisa incrível, mas ainda é surpresa. Senão elas vão ouvir. Tem lá comigo os alunos no teatro. Rafaela Carbone, Helena Rocha, Márcio André, Thales Bino, Isadora Bastos, Melinda Silva Gonçalves, tem a Mariana Ferreira, Maria Fernanda, Júlia Andrade Duarte, o Iago e a Sofia.
Todas as séries variadas, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, primeiro colegial. E mistura todo mundo. É uma grande trupe, é uma grande família, sabe? As aulas são ótimas, a gente trabalha muito técnica teatral, é bem sério o curso, né? Eles ficam comigo lá toda semana por 2 horas, dentro da sala. É muito bom, tenho muito orgulho de todos eles, né? A gente desenvolve um trabalho bacana lá. Ó, apareceu também por aqui a Terezinha Barbosa. É Minha sua irmã. irmã é a TT. Ela falou que a dona Helena está toda feliz. Gracinha, minha mãe. O Maicon Silva tá mandando um abraço pra você e a Fran. Olha que legal. O Cláudio falou que é pra você mandar um abraço pra... Aliás, o Cláudio mandou um abraço pra nós, que ele tá acompanhando junto com a Iris. Claudinho, presidente. E a Zanjinha falou o seguinte, a Frane, sonhar nos torna mais forte. Isso. Que legal. Agora, pra finalizar, porque já é 9h10... Agora ainda que eu teve consegui ensaio ver ainda aqui, com o soneto, o tem pessoal tá ensaio esperando, ainda. velho. Eu queria fazer o seguinte, Frane, eu queria que você tá sendo uma falasse delícia. agora pra gente, porque você exporta atleta, representa Frutal aí desde sempre, desde o comecinho da carreira no Brasil inteiro. Então eu queria que você falasse agora desses campeonatos que a sua escolinha vai participar esse ano e vai representar pro Frutal. Isso, a gente tá na AME Série A, né, no Olha. futebol de campo. A gente tá na Série A já há 3 anos, né? A gente jogava Série A antes, aí veio a pandemia. Aí nós voltamos na Série B. Aí fomos campeões, né, na Série B, subimos pra Série A. Fomos campeões na Série A também. Já. E permanecemos nela, né? O vôlei nosso tá jogando a Copa Itapajipe. Tá na semifinal já, o 14 e o 17. E nós vamos jogar 3 rios, né? No 14 e no 16, no vôlei feminino. O futsal vai jogar sub-9, sub-11, sub-13. E a Copa Band nós vamos jogar sub-8, sub-10. E assim, para nós é muito importante essas competições, os meninos estarem envolvidos o tempo todo nelas, né? E até o pessoal brinca, né? Fala, você é doido, você trabalha de domingo a domingo. Não, gente, Mas o Afrânio dá aula no Presidente Vargas, lá no estadual E na escolinha. e na escolinha, É. tá? E assim, é bacana, é interessante tudo isso. Eu acho que essa competição, para os meninos, eles vão valorizando, vão crescendo, né? A cada dia com isso. E a escolinha vem crescendo também com isso, né? Todo mundo... A Elisângela falou do sonhar te torna forte, né? O negócio... Quando eu voltei da República Dominicana, eu aprendi lá que toda marca que você cria, ela tem que ter um bordão. Tem que ter alguma coisa. Aí a gente sentou, eu, Axel Neto, e pensando. E aí de repente, eu falei, galera, sonhar te torna forte. E ficou. E aí o Neto, na hora, falou, é isso, cara. Isso aí tem tudo a ver com a escolinha, com tudo, com a sua história, né? E aí foi quando pegou o Sonhar Te Torna Forte. Agora eu quero saber o que você foi fazer na República Dominicana. Eu fui num camp do Atlético de Madrid. Olha! O Atlético de vários clubes da Espanha, eles saem fazendo camp, né? Pelo mundo, né? Até Frutal. No Brasil tinha um do Real Madrid. Não tem mais. E aí eu fui num camp do Atlético de Madrid, na República Dominicana. Foram alguns meninos daqui comigo, né? Foi a época que foi o Marquinhos, foi o Henrique, foi o Rafael foi para a República Dominicana também. Aí foi o Richard, foi o Denilson, e aí mais um monte de atletas, né, que eu conhecia, né, que foram comigo. O Alex tinha acabado de sair do Corinthians, foi comigo. O Alisson tinha saído do Internacional, foi comigo. O Gustavo também tinha saído do 15 Piracicaba, foi comigo. Então a gente foi levando alguns meninos para lá e a gente tinha um projeto para ser feito lá. Hoje o meu projeto hoje é com Portugal, né? Eu trabalho hoje com intercâmbio com atletas para Portugal. Tanto é que a gente tem um aluno nosso que no final do ano agora, o Heitor, né? A gente conseguiu acertar tudo e ele tá em Portugal hoje fazendo intercâmbio, tá estudando e jogando.
Olha, viu, Tony? Que maneiro. A gente exporta talentos mesmo. Eu tenho um aluno nosso também, Lucas, lá do Colégio Objetivo, foi fazer teatro na UF. Olha Tá só. terminando agora já, fantástico ele. Grande ator, frutalense. Temos um berço, né, enorme de atores aqui. Hoje, Eu acho, inclusive, que uma hora nós podíamos usar essa sua influência e fazer um futebol aqui em Frutal com esse povo aí. Pensa, juntar. hoje na região aí, a gente tem vários meninos, né, que jogam com a gente. Planura, Pirajuba, Uberaba, Uberlândia, né? Os meninos vêm tudo para jogar com a gente, né? A questão do intercâmbio, a questão da colocação deles nos clubes, né? Hoje a gente tem uma abertura grande aí com todo mundo, Jogando Série A ainda. né? Nossa. Então, assim, isso é bacana, né? Para nós é muito importante. Porque, querendo ou não, a gente acaba se tornando referência. A gente sabe disso. Que o trabalho nosso é referência hoje, né? E a questão muito que a gente fala, às vezes as pessoas se apegam ao resultado de jogo e nós estamos olhando o resultado individual. Nós precisamos de ver a questão do talento da criança, está desenvolvendo ou não, né? Então a gente tem falado muito sobre isso na escolinha. Na escolinha eu falo muito que é um aprendizado diário, a gente tem várias conversas, né? Todo mundo, né? Em questão disso, da questão do aprendizado. Então, dessa discussão, do que é melhor, o que não é melhor. E eu penso muito na questão do trabalho onde o menino constrói, né? Através dos movimentos dele, que a gente fala muito que é o construtivismo, né? Então, o menino construir movimento, o menino se desenvolver, né? Do que ser aquele negócio metódico, né? Robotizado. Então a gente está olhando muito isso hoje nas crianças. Na verdade, vocês estão mais que descobrindo, vocês estão criando. Criando. E você, Tony, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho mais da Paixão de Cristo. Convidar o pessoal para ir assistir, né? Ai, que maravilha. Então, povo frutalense de região, nós estamos agora dia 18 de abril, né, lá na Praça da Igreja Matriz, com a peça Paixão de Cristo, envolvendo mais de 50 atores em cena, direção da Meire, nós temos lá, sob a presidência, o Claudinho, e vários amigos atores lá que participam de diversas formas, né? E eu queria convidar a todos às 20 horas, dia 18 de abril, em frente à praça, com a graça de Deus. O ano passado ocorreu de chover. Gente, quando ocorre de chover na sexta, a gente já deixa preparadinho pro domingo de Páscoa, como fizemos no ano passado. Então, assim, tá muito lindo, sabe? Tá bem produzido, os atores bem ensaiados, sabe? A gente trabalha com gravação, o pessoal tá afinadinho, tá lindo. É uma grande peça, assim, é uma grande festa, né? Espetáculo de céu aberto, vem pessoas de todas as partes. Nós já tivemos lá apresentações com 4.000 pessoas, né? É incrível. A gente precisa mais dessas oportunidades aqui na nossa região. E o Soneto da Paz está aí com a Paixão de Cristo e com tantos colaboradores, porque eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, né? Aí eu também tenho uma frase que é o que seria de nós se não fossem os outros. Nós estamos aqui nesse bate-papo, mas a gente tem técnica aqui, todo mundo, produção, está cuidando do nosso trabalho, né? Então, o que seria de nós se não fossem os outros? E precisamos de pouco para sermos felizes, viu? Somente uns dos outros. É isso aí. Agora eu quero os presentes, que eu tô curiosa. Olha! Tá curiosa pelo presente? Eu tô. Olha! Eu tô. Olha, Dois presentes. Ó, todo mundo quer uma dessa. Olha aqui, Tony. Todo mundo quer uma dessa. Zanjinha, você tem? Que top! Ela tem. Ó, E eu trouxe. Ai, a bolsinha Olha, da que escolinha do que maneiro! Afrânio. Que maneiro! Eu costumo falar o seguinte, que daqui uns anos, o que eu vou fazer? Vou leiloar tudo. Tudo. E vou ganhar um dinheiro, entendeu? Aí. Uma parte a gente doa, outra parte a gente ganha. Essa pulseira aí tá super valorizada já, viu? Já tá? Ai, que legal! E aí? Ó, eu trouxe aqui um símbolo pra mim, né? A gente trabalhei no Beto Carreiro World. Pra mim foi uma coisa incrível. E na Rede Globo, então eu também, Rede Globo, Rede Record, passei por todo esse processo. Isso foi incrível na minha vida. Por isso que eu digo assim, que é surreal, mas eu digo pros meus alunos, a gente pode tudo na vida, a gente pode ser o que a gente quiser.
Eu falo isso pros meus filhos. Então, o ator, ele tá dentro de cada um de nós, em qualquer área, em qualquer habilidade. Então, assim, a arte tá, a arte é isso aqui que a gente tá, a comunicação, é o esporte tá na arte, a arte tá no esporte, é assim. E aqui eu trouxe para você, essa aqui é considerada a menor máscara do mundo. Tá? Que é com que eu faço clown, aí eu faço um personagem que é o Chaplin, aí eu misturo um clown com um palhaço. Olha sabe? só, gente. É muito legal. Essa é a menor É o máscara nariz do de mundo. palhaço. Nariz de palhaço. E eu vou Esse te falar me uma representa. coisa. E o nariz de palhaço tem tudo a ver comigo. Sabe por quê? Eu não me importo se a pessoa está rindo comigo ou de mim. O que eu quero é que a pessoa sorria. Sorria, Principalmente se estiver perto de mim. A gente tem isso. Não é só eu. A minha família tem isso. A gente gosta de rir e de fazer as pessoas rirem. Né? Então, assim, muito obrigada, gente. Eu vivo assim, eu chego na sala de aula, dia que eu não tô bem, eu falo, gente, não tô bem, não. Hoje não vai rolar. Não, vamos que vamos. Ai, obrigada, viu? Obrigado aos alunos, né? Fran, a gente tem tantos em comum. Muito. Muito obrigado. As empresas que a gente trabalha, as escolas, todas elas, acho que falamos de todas, né? E é isso. Obrigado, povo frutalense, E deixar um Zilg. convite também pro pessoal aí quem quiser ir no PV Cultural. Né? PV Ah, Cultural verdade. agora. Grande Esse é festa dia lá do 11. Presidente Vargas. Onde que vai ser mesmo? Lá no Alvorada. Não foi nada. E é muito legal, eu já fui. Muito, né, Zilg? A Muito gente trabalhou junto legal. numa, né, Zilg? Foi, teve um que eu fiz. A gente foi muito bom, muito legal. Ó, o que é aqui? O Erley Bertelli. Eu sempre me embanando pra falar seu nome, o Erley. Mas também é um trava-língua. Desejando sucesso pra gente. Zangia falou que tem, agora eu também tenho. Ai, gente, muito obrigada. Mas ela falou que a bolsa ela não tem. Muito obrigada a vocês dois, mesmo de coração. Foi muito gostoso. Obrigado. Obrigado. Se for pra gente contar todas as histórias de vocês, nós vamos fazer uns 5 programas encarreados. Zil, Tem muito, beijo, tem mãe, muito. te amo. Beijo, Juju, beijo, Gabriel. Eu ainda vou ensaiar hoje ainda. Tá. Queria deixar um abraço também pra Cristina, né? Porque acho que tudo que eu conquistei até hoje, assim, sempre tive ela do meu lado, né? Então, assim, uma coisa muito, muito forte entre eu e ela, né? Às vezes eu falo, né? Que é uma coisa muito mais forte, às vezes, se existir mais do que amor, né? E deixar um beijo pra Júlia, pra Tayana, né? A gente quase não falou da Júlia, né? Só da Tayana. Ah, pai, você não falou de mim, né? A Júlia da arte, né? Tayana também, né? A Tayana da música e a Júlia É todo da mundo da arte. arte. É, lá em uma casa. ótima aluna. Então, assim, deixar um beijo pra elas, né? E eu acho que isso é muito bacana. Acho que a família vem acima de tudo. Obrigado, Zil, né? Pelo convite, pelo espaço. Que Pra falar um honra. pouquinho, Imagina, a honra é né, do minha. nosso Uma honra. trabalho. Isso é muito bacana. Nossa, pra mim tá aqui do lado da Fanny conversando, cara, é uma coisa. Assim, porque a gente é amigo demais, a gente toma café junto. Eu não sabia. Então, somos professores da mesma empresa, no Presidente Vargas. É uma honra pra mim. Uma honra. É um grande Esse profissional. é E o meu filho dá aula, tem aula com ele. Eu trabalho com outro amigo dele, que é o professor Neto, que é meu amigaço também. A gente trabalha junto em outra escola, Escola Aí. Vencer, que é o Neto que faz esse link aí na amizade. Falo muito questão do Neto, assim, do quanto ele acreditou no projeto desde o início. A gente foi várias vezes, assim, quando eu chamei ele. O Axel eu chamei 1 milhão de vezes até ele aceitar, né? Mas o Neto, quando eu chamei, ele falou, não, eu vou com você. Aí. E aí a gente começou e ele acreditando, né? E hoje a gente tá cada vez mais, né, desenvolvendo e crescendo, isso é muito importante. Incrível. Então, isso é acreditar, a gente tem que acreditar, é o que eu falo, é o sonhar, é o acreditar que vai dar certo, né? Isso aí. Amém. Eu em breve vou estar com a minha escolinha aberta. Aí você avisa a gente. Posso deixar um beijo pra todo mundo? Pode. Um beijo pra geral, viu? Obrigado, Frutal. Gente, é isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui até agora. Ó, o Axon ainda tá aqui. O Jonathan Oliveira. Será que é o meu Jonathan, gente? O Marcelo também. Marcelo, o convite tá feito. Quando você for vir, você entra em contato com nós aí, mandando aí no Instagram. Vou te achar lá depois também pra te encher o saco, tá?
Zanjinha, beijo, te amo. Cristina, obrigada também. A Luísa também. Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui até agora. Quarta-feira que vem, a gente recebe mais uma dupla aqui. Quarta-feira que vem, a gente vai receber o Bruno, que é vocalista de uma banda de rock frutalense. Frutal também tem rock. Muito. Sons of Guerrilha. Acho que eu falei o nome certo. E a Larissa, que é a popular Lara. Lara tem uma história de vida maravilhosa. Lara ficou doente, ficou mês na UTI e saiu dessa. E hoje tá aí trabalhando, correndo, criando os filhos. Ela é maravilhosa. A Lara Victori. Acho que eu também falei certo. Então, até quarta-feira que vem. Beijo pra todo mundo e muito obrigada.